Hoje a gente calcula assim, qual que é o impacto que a gente tem na organização. A gente estima o impacto de 1 milhão de pessoas. Porque, por exemplo, quando a gente olha usuários líderes, né, que têm seus objetivos, eles vão gerenciar, né, sua área, o seu time para atingir aquele objetivo. A galera tá precisando de inspiração. Vamos trazer um cara que traz motivação e inspiração. Exatamente. O RH consegue tomar essa decisão já nas revisões mensais que acontecem dentro da ferramenta. E aí, sonhador e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedora. Convidei um cara aqui direto de BH para contar um pouquinho do universo das startups de RH. A gente vai usar uns termos em inglês aqui, mas sempre traduzindo. Esse cara resolveu aí se enfiar num dos problemas mais clássicos de todas as empresas, grandes empresas, ou até você que é pequenininho também precisa estar de olho nisso. A composição de uma empresa é feita por pessoas, por trás você tem uma razão social e essas pessoas que empurram isso e fazem com que essa empresa de fato se conecte à razão social e à entrega que ela é proposta. Mas para tudo isso acontecer, você precisa cuidar bem dos colaboradores, acompanhar, precisa contratar, precisa gerir. E para fazer tudo isso, não dá mais para fazer no Excel, muito menos na cabeça de cada um do RH que apareceu. Esse cara resolveu organizar tudo isso, mas muito além disso que eu tô falando, eu vou deixar nessa câmera o Ivan contar o que ele faz, o que ele vai fazer. Fala do que você quiser, o episódio é seu, Ivan. Bacana, obrigado aí, Gustavo. É um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouco da nossa experiência, do que a gente está fazendo. Até porque pode ser um pouco de inspiração, né, para quem está nos acompanhando aí, de bater aquele estalo e fazer com que o projeto que está na gaveta possa sair do tirar da cachola pro papel, do papel, né, para produção, é isso que a gente fala. Exatamente. O que você resolveu fazer no churrasco? Como é que você explica pra tia no churrasco? O que você faz? Não, a gente ajuda a desenvolver as pessoas. Então, para você desenvolver, a primeira coisa que você precisa saber é onde eu estou, né? Quais são os meus gaps. Seja gaps de comportamentos que eu preciso de desenvolver, ou até gaps de conhecimento para atingir meus objetivos na organização. Hard skill e soft skill. Exatamente. Então, por exemplo, se você é um vendedor e você não está vendendo, a gente vai, com a nossa ferramenta, vai conseguir identificar onde você não está entregando, quais resultados, e aí você pode fazer um plano para você chegar até aqueles resultados. Então, isso baseado no indivíduo. No indivíduo. O cara do meu lado pode ser um vendedor que tem um outro gap. Pode. E a ferramenta dá uma outra composição para ele. Exatamente. Mas a grande diferença é que isso feita de forma alinhada à estratégia do negócio. Então, por exemplo, uma empresa tem uma estratégia, diferentemente de uma empresa do mesmo segmento tem uma outra estratégia. Então, qual que é a contribuição de cada indivíduo na organização para aquela estratégia? E aí a gente consegue acompanhar a evolução dessa pessoa e os gaps que ela tem para contribuir para a organização e desenvolver isso ao longo do tempo. E como chama isso? Você está na cadeira de qual empresa? Para a galera entender como é que você se enfia nesse assunto e com qual razão social, né? Então, eu sou um dos fundadores da Mereu. A Mereu, como você falou, é uma HR Tech, ou uma empresa de tecnologia com soluções para o RH. Certo. E hoje a gente ajuda exatamente isso que eu falei, as pessoas a alcançarem seus melhores resultados de forma alinhada aos melhores resultados que a empresa busca. Então nós começamos a empresa em 2012, então fizemos esse ano 10 anos, depois de uma experiência aí como consultor de empresas, fiz projetos até fora do país e a gente via que esse problema não é um problema só do Brasil, de empresas brasileiras, sim, é um problema de qualquer organização humana, né? Como que a gente entende a contribuição de cada colaborador na estratégia da empresa? E depois que eu entendi isso e vi meus gaps, como que eu trato isso? Como que eu crio um sistema para sempre estar me desafiando e alcançando os meus objetivos? Você, Ivan Cruz, de 2012 para trás, como você foi gerido pelos RHs? Que empresas você passou? E como é que essa dor começou a latejar no seu calcanhar? Porque a gente tá falando aí de 10 anos, eu acho que a gente não pode nem mais chamar você de startup, né? Porque Exato. você já construiu, já se consolidou e tá em scale em si, né?
Mas eu queria saber, assim, qual foi a sua experiência como talento, como colaborador, 2012 para trás? Então, eu fui um consultor, então eu tinha essas dores também, como um colaborador dessa empresa, mas era muito mais forte a dor que a gente via nos nossos clientes. Até porque a gente ajudava a estruturar esses processos para o cliente. E aí, o que acontecia? A gente estruturava os processos e a gente, na época, construía planilhas de Excel. E aí você construía planilhas de Excel para uma empresa que tinha 4.000 pessoas. Aí essa planilha dava um pau lá e aí só uma pessoa sabia resolver. Então era uma coisa assim, insustentável, pouco eficiente. E todo projeto que a gente ia, a gente construía quase que a mesma planilha para um cliente diferente. Então foi Pivôzão table rolando solto lá. Exatamente. O PROC V e PROC tudo. V. Então, assim, metade do time quase era para fazer as planilhas e o outro era para fazer de fato a consultoria. Então a gente falou, poxa, tem uma oportunidade aqui, é uma dor, porque todo cliente que a gente ia tinha o mesmo problema e não tem nenhuma tecnologia. Na época não tinha. E ou quando tinha era muito cara, de difícil implantação, custosa, tanto cheio em termos de módulo, esforço, né? Exatamente. Ou custo mesmo financeiro. Tinha um processo que era o mais crítico, que era o processo de cálculo de bônus das pessoas. E esse todo mundo bota a lupa, né? Bota a lupa. E se você errar por 1 centavo, R$1 que seja, dá um problema danado. É pneu queimando na frente da empresa, mano. Exatamente. Então todo mundo sofria se tivesse um erro. E principalmente quem tinha que calcular, porque tinha que depois ouvir reclamação de todo mundo. Fora as noites que essas pessoas não tinham, porque tinha que calcular, checar, rechecar. Então a gente, tem uma oportunidade. E aí a gente já estava querendo também sair da consultoria e resolvemos empreender na tecnologia. E aí, você é o cara da tecnologia ou você era o cara por trás da composição das fórmulas? Como é que vocês se juntam para falar, vamos transformar isso em software? Então, quando eu falo nós, é porque nós somos hoje 3 sócios. E ambos foram consultores e a gente conheceu nesses projetos de consultoria. Legal. Então, nós temos conhecimento em gestão, modelos de meritocracia, processos, eficiência operacional. E a gente resolveu, então, sair para fundar a empresa. Mas tem um sócio nosso que ele é mais tech, digamos assim, mas a gente teve que construir o time, trazer desenvolvedores, arquitetos. Sofreram também com dev lá em 2012? Vocês sofreram com desenvolvedores? Então, na época era mais simples, porque você tinha profissionais mais completos, digamos assim, sem tanta especialização. Sim. Então, e acho que a exigência por software mesmo não era tão grande quanto é hoje. Porque hoje você tem softwares muito bem feitos, então a cada vez mais a comparação faz você ter que ser cada vez melhor. E na época você fazendo algo que funcionasse, resolvia lá, já estava legal. Hoje você precisa de ter uma UI UX excelente, ou seja, uma interface fácil para o usuário, que seja performática, ou seja, que seja rápida. E hoje todo mundo, no celular, você tem facilidades inúmeras. Então todo mundo quer que na vida profissional também todos os sistemas sejam tão simples quanto o que você tem no celular. Isso cria, então... Só que são sistemas mais complexos, mas cria essa comparação. Agora, o sucesso do sistema está totalmente relacionado ao preenchimento dele. Onde que eu quero chegar? Né? Eu fui desenvolvedor de software, programei um CRM, lindo, maravilhoso. O CRM por trás você fala assim, nossa, se o cara preencher, isso aqui é lindo. E aí você vai chegar para o usuário, que é o principal interessado, ou deveria ser o interessado, ele não preenche. Aí o negócio não tem vida, e aí ele vira um elefante, uma mosca branca, um elefante branco, não sei como que a gente vai... Mas vira um mico no meio da sala, né? Como é que você faz isso hoje, nessa última década? Como é que você fez isso? Porque também a aderência dessas pessoas, os usuários entenderam da complexidade e importância de preencher ao longo dos últimos anos. Mas há 10 anos atrás, eu acho que você tinha também esse problema com negligência de preenchimento, 1 a 1. Como é que vocês lidavam com isso como software para ter o resultado que tem hoje, Mereu? A gente tentava resolver isso muito ajudando a empresa a criar cultura. E por que eu preciso disso? É para bater a meta, é para a gente entender os gaps das pessoas. Então era muito trabalhar não só ter uma plataforma, mas com conteúdo, né? Com treinamentos para
os gestores, eventualmente chegar até o usuário final, mostrando a importância e realmente que aquilo entre na cultura da empresa. Isso é um aspecto. O outro é realmente ter um software simples e fácil. Né? Se for muito complexo, você perde a aderência ali do pessoal. É um desafio. E rola motim, eu tô Rola ligado. motim. Rola motim. Exatamente. A galera tenta destruir. Eu te perguntei isso porque justamente quando o cara entende o valor que é pra ele, né, uma das features que vocês devem ter usado no começo, a gente vai falar um pouquinho do mínimo viável desse produto, porque eu entendo também que o Excel já era o mínimo viável, né? E vocês depois foram fazendo os releases em software, mas quando você mexe no bolso, puta, é a feature que vai puxar a aderência, porque se você não preencher, você não recebe, né? E as pessoas são movidas, a grande maioria, ao dinheiro, principalmente Sim. nas suas funções. Mas eu queria tocar um pouco nesse lance da construção. Uma vez que você tinha lá a planilha e ela aguentava até 3.999 pessoas, né? Como é que vocês passam a dizer assim, cara, isso precisa profissionalizar, vamos processar em nuvem, vamos rodar isso de outra forma? Como é que vocês tomam a decisão de construir isso como produto e seguir os releases? Então, na verdade, foi num desses momentos, até foi o Atila, que é um sócio nosso, ele passou um final de semana recalculando o bônus de uma galera, porque o presidente da empresa mudou as regras, os parâmetros, e aí ele teve que reprogramar tudo. Ele falou, cara, isso não dá, temos que fazer uma forma mais inteligente. E aí ele compartilhou essa ideia comigo e com o outro sócio. É o Atila esse? É o Atila. Quem mais que é o outro sócio? E é o Marconi. Marconi. E aí, poxa, a gente já estava com vontade de empreender e tecnologia era sempre atraente, né? E, poxa, vamos empreender com um pouco do nosso know-how através de uma ferramenta, né, de tecnologia e que pode ter uma escala muito maior do que a gente fazer projeto a projeto. Sim. E não há nuvem que vai segurar todos os Excels de vocês e quantos Atlas e Marconis precisariam, né? Exatamente. Para fazer tudo isso rodar. E aí a gente reuniu e começou primeiro a discutir o que seria. A gente ainda estava, né, eu como consultor, o Atila também, mas ele já estava saindo com outros negócios também. O Marconi já tinha saído da consultoria, estava como executivo, mas também não estava tão satisfeito. E aí a gente foi montando a ideia até que... Caiu na graça da galera. Até que a gente falou assim, vamos arriscar, então todo mundo sai e vamos 100% dedicar para isso. E aí foi, então o nosso investimento... Rolou esse day one, assim, tipo... Rolou. Todo Rolou mundo... a pressão, né? Olha, se a gente não sair e dedicar, o negócio não vai. Porque vai ficar sempre mais ou menos. O spare time, né? O tempo livre a gente olha para isso. E aí, então, não vai rolar. E aí a gente pôs meio que deadlines, né? E todo mundo foi embarcando 100% no negócio. Então a gente começou com o nosso tempo e com pouca grana para alugar uma sala e... Enfim. Nós tínhamos na época outros 3 sócios mais de tecnologia, mas também que não aguentaram a pressão enquanto o negócio não gerava dinheiro, né? Foram saindo e aí ficamos nós 3 até hoje. Qual foi a ordem de pular na piscina, assim? Eu pergunto sempre isso, porque é difícil você entrar num alinhamento de sócios e falar assim, cara, nós temos um pote de ouro, né? Só que precisa alcançar ele. Até então, ele foi construído na cabeça de cada um. E cada um tem uma ideia do tamanho do pote, né? O quanto tá mexendo ou não. Mas como é que foi essa ordem, assim, de falar, cara, deadline, fulano pula, segundo pula, terceiro pula, piscina gelada ou não, tem que pular. A gente até definiu, ó, todo mundo pula. Só que aí, assim, poxa, eu ainda tô com um projeto ali, aí a gente foi meio que escalonando pra fazer o phase out, né? Ou seja, a transição bem feita. Mas em 2012, final de 2012, estava todo mundo já 100% dedicado. Agora, Ivan, negociar com RH não é um negócio fácil. A gente aprendeu que não é. Como é vender para RH há 10 anos atrás e hoje? Assim, o que mudou ou nada mudou? Assim, vem mudando. O RH cada vez mais vem se tornando importante. Não que não era, mas o RH era muito administrativo e fazia burocracias, né? Admissão, demissão, ponto, folha. Não tinha essa visão da estratégia, o quanto que pessoas impactam na estratégia ou não do negócio. À medida que o RH foi ganhando essa visão mais estratégica, e aí até uma coisa que a gente conversa com muitos RHs, não depende da cultura da empresa,
do fundador ou da alta direção, mas depende também do RH se mostrar o quão estratégico ele é para a organização. E então, o quanto ele briga pelo filão também, exatamente, né? Na mesa executiva. Então depende dele também se posicionar como sou estratégico, mostrar o valor, mostrar as métricas, né, mostrar o impacto do trabalho do RH. E então, assim, vem melhorando, mas ainda, a grande maioria ainda está criando os processos, está entendendo como que impacta o negócio, ainda tem uma questão cultural que o RH ainda não é visto como uma área estratégica dentro da companhia. Mas vem melhorando. Agora, a gente viu alguns movimentos, né? Uma leva de CEOs há 10 anos atrás, parte estratégica, construção do negócio. Depois uma tendência dos CTOs virarem os CEOs. Exato. E a gente já vem discutindo da frente de RH se tornar CEO. Dentro de tudo que você atende, já tem essa movimentação ou ainda é só um cheiro de futuro, né? Empresas lideradas pela frente de pessoas. Eu acho que ainda é um cheiro. Eu vejo que os RHs mais estratégicos, digamos assim, aquele RH que não enxerga o RH somente na parte comportamental, de desenvolvimento, mas ele enxerga como cada pessoa impacta o negócio. Uhum. Porque no final, a empresa precisa de gerar resultados, seja para o acionista, para a sociedade, ela tem que ser lucrativa, ela tem que ter saúde financeira, senão ela deixa de existir. Sim. Então eu vejo que às vezes muito o RH ele já tem uma visão mais estratégica de desenvolvimento, mas não pode ser só a parte de criar um ambiente legal de trabalho e tudo, mas no final todo mundo tem que entregar resultado, né? E de forma alinhada ao que a empresa busca. Sim. Então como você vai aliar essas duas coisas? Então as pessoas, os RHs, né? As pessoas que conseguem aliar a parte humana com a parte de alinhamento ao negócio, essas se tornam estratégicas. E essas sim eu vejo que é o potencial novo CEO da empresa. Eu vislumbro um 2024, 2025 com esses grandes anúncios, sim, né? Da vice-presidência de gente e gestão, né? Isso é uma coisa também que a galera tá tentando acabar, né? Com o termo recursos humanos. Sim. Né? Isso tá meio fora do conceito que a gente vive hoje, né? Para as empresas mais avançadas, para as outras ainda não, mas eu vislumbro isso. Eu tava num painel agora quinta-feira passada de um evento muito legal da Beta Labs, lá do meu amigo Marcel Nobre, e a discussão foi essa, né? As empresas de Executive Search, vai ser ainda Search ou vai ser Match, né? O que elas vão fazer, como que vai ser construído, e esses grandes talentos se tornando, de fato, os líderes das companhias. Aí quando a gente vai lá embaixo, né, eu falo do grandes corporações e vamos lá embaixo nas startups. Geralmente a gente tem composição de times que a galera não necessariamente tem o salário equiparado a essas grandes, e elas estão ali por muito do que o founder vendeu como história, como construção. Ali a gente já tem uma pegada mais people, né? Tem o lance tech, a construção e fazer parte de algo maior, mas a gente tem uma composição de empresas de 20, 25, 40 colaboradores, que o líder de fato é o cara que puxa isso. Aí eu queria te perguntar, tem diferença vender pro RH da tradicional zona e vender pro RH da startup? Porque você atende qualquer tipo de tamanho também hoje. Uma empresa menor, ela, né, até por questões de recursos, né? Ela tá ali querendo vender primeiro para depois gerir, comprar, né? Para depois comprar. Então ela tenta fazer de forma otimizada, então com ferramentas mais simples e tal. Então, como a gente falou, poxa, uma empresa de 3 mil pessoas, 4 mil, uma grande corporação, dá para você fazer isso no Excel. Empresas menores ainda fazem, mas ambas precisam do conceito, né? Precisa da cultura e tal. Então hoje a gente vende mais para médias e grandes empresas. A gente até vende para empresas menores, mas que já tem uma visão, já tem uma cultura, já tem uma ideia de processos, porque às vezes até o founder era uma pessoa que trabalhou numa grande empresa, então ele já tem um processo na cabeça de como vai funcionar. E aí a gente até vende para essas menores. Mas em termos de tecnologia é isso. Poxa, se é uma empresa menor, eu consigo fazer com ferramentas mais simples. À medida que eu vou crescendo, vai ficando difícil de lidar com tanta informação para a gente poder tomar as melhores decisões. E aí uma plataforma como a nossa ajuda bastante. Quando você é pequeno, você ainda consegue fazer de outras formas. De outras formas. Agora eu queria puxar um lance que eu acho que é crucial na gestão e no acompanhamento desses talentos,
e está relacionada à saúde mental dessas pessoas. Perfeito. Então eu queria trazer a saúde mental e o ano de 2020. Vocês já estavam com 8 anos de idade, né? E vem uma pandemia, 13 de março de 2020, uma sexta-feira 13. Sim. Vão para suas casas e fiquem por lá. Como é que vocês estavam nesse exato momento? Eu queria saber um pouquinho dessa foto. E como foi passar a arrebentação de 2020? Diante de uma pandemia, claro, só notícia ruim, mas como business, foi um ano bom? Então, entre mortes e feridos, né? Assim, era um ano pra gente, com o anúncio da pandemia, todo mundo esperava o pior. No final, até que não foi tão ruim. O que aconteceu? Todo mundo foi pra casa e aí, poxa, todas aquelas rotinas, aqueles processos, na maioria das empresas, iam continuar rodando. Talvez com uma adaptação ou outra, mas iam continuar rodando. E a nossa solução é em nuvem. Então, a pessoa estando em casa ou estando no trabalho, ela vai conseguir fazer igual. A elasticidade vai funcionar lindamente. Exatamente. O que aconteceu foi, aquelas metas que eles tinham no sistema eram A, e aí viraram B, porque o cenário mudou. Então, sei lá, o crescimento esperado mudou, não vai crescer tanto. Projetos específicos. A gente fez até uma live, não foi um podcast como que nós estamos aqui, mas para discutir isso, como a gente redefinir os objetivos em um ano onde tudo mudou. Mas a ferramenta na nossa solução continuou viável para essas empresas, porque a gente precisava de acompanhar o que a gente ia fazer, né, naquele momento. Então a gente perdeu poucos clientes e até ganhou alguns. Então não foi o crescimento que a gente esperava, mas no final a gente cresceu até em relação ao ano anterior. Quem que a gente perdeu? A gente perdeu aquelas empresas que realmente estavam numa situação bem complicada e que tinham que cortar, né? O que não era fundamental, corta. Então, regrediram nesse aspecto, ou deixaram de fazer um processo de avaliação, ou foram para o Excel para fazer de uma forma mais simples. Então, normalmente, empresas menores, a gente perdeu naquela situação. Mas o que foi legal é que a pandemia também mostrou o poder da parceria. A gente propôs para várias empresas, eu falei, cara, é uma pandemia, vai passar, não dá para ficar assim para sempre. Uma hora tem que acabar. Vamos renegociar aqui, a gente eventualmente dá um desconto temporário, ou a gente reduz um pouco e tal. E a gente viu que várias dessas empresas que toparam, a gente saiu fortalecido na relação entre nós com eles. E hoje em dia estão crescendo, estão multiplicando o número de colaboradores e a gente está crescendo junto com eles. Aí, fazendo uma pausa aí, então, de fato, você ganha pela faixa de licenças contratadas. Exatamente. Número de colaboradores que você vai gerir dentro da plataforma da Mereu. Nós temos uma solução com vários módulos, que são várias soluções. E aí, o cliente contrata a solução que ele quer e o número de licenças que ele quer para aquela solução. Então, por exemplo, você vai fazer uma avaliação de competências para a sua empresa inteira, que é 4.000 funcionários, mas eu vou querer gerir as metas de entrega para o negócio só para a liderança, que dá 200 usuários. Então ele tem um mix ali. A gente consegue identificar a necessidade que ele tem e endereçar exatamente o que ele precisa. Agora, dentro dessa construção, eu estou pensando aqui, né? O fato de todo mundo terem ido para suas casas, a gestão de performance, né? Porque uma coisa tem aquele RH, dependendo do tamanho da empresa, que fica até um aquáriozinho no canto do andar, você ali tem uma visão, né? Minimamente você sabe se as pessoas estão conversando, estão, né, chateadas, não estão, se estão felizes ou não, e você tem ali pelo menos uma gestão à vista. Exato. Né, dessas pequenas empresas. Quando a gente vai para 2.000, 3.000 funcionários, isso praticamente é inviável. E aí eu entendo que quando todo mundo foi para suas casas, a construção do software de vocês praticamente estava dizendo assim, olha, cara, agora é só entender que cada posição dentro de um andar, de um endereço físico, agora são em suas casas. E aí você me disse que teve um crescimento maior do que o outro ano, mas não foi um desespero, porque acho que 2020 todo mundo estava entendendo o que ia acontecer. Isso. 2021 já muda isso? Já é um crescimento mais exponencial da Mereu? Já é um crescimento maior, já é dentro do plano de crescimento mesmo. Porque as pessoas, né, as empresas já ou era um novo normal e tinha que viver com aquilo e se adaptar, ou realmente, enfim, vamos crescer, nós temos que crescer, com pandemia ou sem, nós temos que superar. Tem que acontecer, né? Agora, pra galera entender, né, depois a gente vai falar um pouquinho do crescimento e um pouquinho sobre você, até aquisição de algumas empresas, mas assim, eu tava lendo um pouco sobre vocês,
estão presentes em 40 países. Deve ter aumentado já esse número também, Isso. né? Porque eu tirei uma foto ali de algum momento de vocês. 40 países, logo a gente tá falando de um software multilíngua. Exato. Inglês e espanhol. Não, são 9. O sistema já tem 9 idiomas. Meu Deus, 9 idiomas. É. E lá em 2012, vocês pensaram em montar assim? Sim. Ou a construção que trouxe? Não, porque na consultoria, eu e meus sócios, a gente passou boa parte da época como consultor também fora do país. Então a gente já atendia grandes empresas. Uhum. Então a gente já nasceu com isso na cabeça. Poxa, se a gente for atender as empresas que a gente atendia como consultor, tem que ser multidiomas. Tem que... Na época a gente tinha até uma solução mais de orçamento, que hoje a gente não tem mais, mas tem que ter conversão de moedas, porque o cara lá Vai pagar em euro, vai pagar em euro, dólar. exatamente. Então a gente já nasceu com isso pela nossa experiência. Que legal, cara. É. Mas estava desde os primeiros releases, já era condicional, assim. Já. Até porque vocês tinham o Excel traduzido, né? Exatamente, exatamente. Que legal. Então, assim, isso foi até uma coisa que a gente conversou recentemente, né? Quando você já tem uma visão futura, você consegue construir o alicerce já preparado para aquilo. Agora, quando você não tem, às vezes é mais complicado, porque mudar algumas coisas estruturais é mais difícil. Não, principalmente no código. A gente sabe que a tradução e construção de software multilinguagem é um buraquinho muito mais embaixo de complicado, né? Sim. E hoje a gente consegue adicionar qualquer língua, qualquer idioma bem facilmente. Que assim, legal. A gente tem que traduzir. O sistema ele é grande, né? Porque tem várias soluções. Mas assim, em termos de... eu tenho um cliente novo que precisa do... Tem que lembrar um idioma que a gente não tem, né? Tal. Uhum. Aí a gente consegue... Libanês. Libanês. Dá pra colocar. Agora, estamos falando qual o tamanho hoje? Se a gente vamos tirar uma fotografia da Mereu hoje, que a gente está gravando esse episódio. 40 países. Isso. Quantas licenças, colaboradores dentro da ferramenta de vocês, mais ou menos? Umas 250 mil... vidas, né? Vidas que vocês chamam? Hoje a gente calcula assim, qual que é o impacto que a gente tem na organização. A gente estima um impacto de 1 milhão de pessoas. Uhum. Porque, por exemplo, quando a gente olha usuários líderes, né, que têm seus objetivos, eles vão gerenciar, né, sua área, o seu time para atingir aquele objetivo. Então ele pode ser um usuário, mas que ele gerencia o impacto de um time inteiro. Então a gente estima que um impacto de quase 1 milhão de vidas pessoas, dentro da ferramenta. Exatamente. Agora, um pouquinho antes da gente entrar na sua história, né, até você decidir pular nessa piscina com o Átila e com o Marconi, cara, o que faz a Mereu? Vamos pegar a figura do vendedor, que acho que todo Sim. mundo tem uma frente comercial. Isso. Então vamos lá, eu tenho uma empresa com 1.000 funcionários, Perfeito. uma força de vendas com 40 pessoas, e eu também tenho lá marketing, comunicação, tenho tudo organizadinho, e também estou investindo uma graninha na transformação digital. Então montei uma garagem de inovação e contratei esses novos skills, esses talentos. Como é que você entra na minha vida para organizar isso e meu RH falar bem de você de segunda a segunda? Perfeito. Primeiro ponto é o seguinte, todo mundo que entra numa empresa quer saber assim, cara, o que eu preciso de fazer? Qual que é o meu objetivo aqui esse ano, por exemplo? O que eu tenho que fazer? E aí, poxa, a gente olha para a estratégia, fala assim, cara, vamos supor, a estratégia da empresa é dobrar de tamanho, ter uma margem de X%, e aí eu olho para o vendedor, para a equipe de vendas e falo, uma regional, por exemplo, qual a contribuição da regional Nordeste nessa estratégia de dobrar de tamanho? No ponteiro. Exatamente. Cara, a equipe Nordeste vai precisar de bater 50 milhões em vendas. Opa, eu já sei ali qual que é o desafio do gerente regional. Tá, aí como é que a gente distribui isso pro time dele? Como é que... o time dele é por carteira, é por cidade ou é por produto? Aí a gente desdobra isso de forma alinhada à estratégia, o que cada um tem que entregar. E ele vai carregando esse... Exatamente. Isso é uma meta de vendas, mas eu poderia pôr uma meta, por exemplo, olha, a gente precisa uma estratégia, a gente se posicionar com uma ferramenta, com uma solução mais premium, então a gente vai ter que cobrar, sei lá, aumento de preço para a gente se posicionar e tal. Então, qual que é o objetivo do vendedor nessa estratégia? E aí a gente define um objetivo que ele tem que buscar. Aí a composição da liderança dele também tem um percentual diante daquele maior da companhia. Exatamente. No final, a gente tem o que a gente chama de árvore. Ou seja, a gente consegue entender como que a estratégia da companhia ela vai ser executada.
Como, né? Sabendo o objetivo de cada um até o nível, eventualmente, operacional da empresa. Então, o vendedor que O entrou cara do lá chão de fábrica pode saber. tem bem claro lá. Exatamente. Ó, a minha célula aqui tem que atingir esses objetivos. E aí eles conseguem definir os planos de ação, tudo registrar na plataforma e acompanhar se está fazendo a ação, se está tendo resultado ou não. E se não, esse é um diferencial. Se não está, as pessoas conseguem fazer os rituais de gestão, ou seja, as reuniões mensais, por exemplo, de resultado. Pô, nós não batemos a meta. Por quê? Porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu. Então registra-se as causas. Olha, o que nós podemos fazer para essa causa aqui? Aí todo o plano, as soluções. E aí você testa se aquela solução vai dar resultado no próximo mês ou não. Então, a ferramenta não é só de acompanhar a estratégia ou os gaps das pessoas, mas realmente de fazer a estratégia acontecer. E a revisão não precisa ser anual, nem semestral. Não, pode ser até semanal dentro da sua plataforma. Normalmente a gente está falando mais do plano tático, que é mensal. Mensal. Exatamente. Agora, o que a gente está construindo aí nós entramos num conceito que é de ambidestria nas organizações, que você acha que vai entender bem e pode traduzir para os nossos ouvintes aí. As empresas que querem realmente ser relevantes, não só hoje, mas no futuro, elas precisam de ser eficientes naquilo que elas fazem bem hoje e pensar o produto, o serviço de amanhã. Uhum. Quando a gente está falando de metas de eficiência, são metas mais anuais, com acompanhamentos mensais, por exemplo. Quando a gente está falando de inovar, eu vou criar um produto, uma solução que eu vou testar, vou fazer o mínimo produto viável, vou ver se vai funcionar, ele vai errar, e aí eu vou aprender. Então são períodos menores. Vou gastar um dinheiro. Vou gastar um dinheiro. Previsível. Exatamente. Então assim, aí nisso eu posso ter metas trimestrais com acompanhamentos semanais ou até diários. E aí, então a gente está construindo essa parte para fomentar também a inovação de uma forma conjunta, trabalhando no modelo híbrido que a gente tem chamado, para fomentar a ambidestria dentro das empresas. Isso é novo. Legal. Para nós, né? E a gente é muito forte nessa parte de eficiência. E já é um pedido, estamos falando de 2018/19, 20, Exatamente. tá nesses últimos 4 anos. Exatamente. Aí, né? O que a gente fala é o seguinte, todo mundo, depois das transformações que a pandemia acelerou, quer ser ágil e quer ser inovador. Só que quer usar o mesmo modelo antigo. Ou, pior, ouve falar do OKR, que é uma empresa de inovação e quer que as metas anuais, as metas de eficiência sejam encaixadas no OKR. Isso. Nós entendemos que são 2 processos que rodam juntas, mas têm características diferentes. Tem gente lendo OKR com cara de KPI e tem gente lendo KPI com cara de OKR. Exatamente. E aí que começa a rolar esses conflitos. Eu até separei para te perguntar isso, porque eu entendo que lá quando vocês eram consultores e construções, KPI puro. Data-driven. Exatamente. Né, da parada, mas assim, KPI. Atingiu ou não atingiu. Perfeito. Quantos % do atingimento. Quando a gente vai para OKR, pra galera entender, né, que são os key results, tem muito inspiracional. Isso. Inspiracional não dá para atingir 100%. Isso é meio difícil explicar para um executivo, né? Exato, muito difícil. Temos uma OKR que se a gente atingir 70% é maravilhoso. Mas 100% é praticamente impossível. Como é que você faz isso hoje? A Mereu está se atualizando para esse momento. Isso. A gente já tem trabalhado com pesquisas, nosso time de produto e tal, e agora vamos lançar agora final do ano, até vamos utilizar aqui para lançar. Furo de reportagem. Então a gente já está usando em alguns clientes como fase de testes e em janeiro deve estar para o mercado, para novos clientes, leads aí. Mas então, o que a gente viu no mercado, até isso é uma dor hoje, porque é isso que você falou. Eu tenho um sistema de metas de eficiência, e o pessoal quer encaixar o OKR ali dentro de uma meta de inovação. E aí a gente se pergunta, poxa, mas se você quer fomentar a inovação e você está associando uma meta que está no bônus, como que você vai inovar, sendo que o seu bônus depende da sua... Do arroz com feijão. Então assim, eu vou me arriscar muito menos, porque eu não quero perder o meu bônus. Então são coisas que, poxa, não deveria estar no mesmo processo. Mas eu quero ter um processo de, eventualmente, recompensa financeira. Sim. Então são mundos que
caminham juntos, mas são modelos separados. Mas aí eu entendo que a complexidade e o grande nobre da Mereu é que esse algoritmo muda conforme o CNPJ. Exatamente, conforme a função da pessoa ali, qual que é o objetivo dela? Ela contribui como para o negócio? É uma área mais de inovação? Aí ela tem que ter determinadas metas e OKRs. Ela tá numa outra área, ela tem que ter outras. E, inclusive, se você tiver lá, por exemplo, dos meus 1000 funcionários que eu comentei, eu tinha uma garagem de inovação aqui na minha construção. Esses caras estão com 70-30 muito mais para OKR do que KPIs. É isso aí. E a galera que tá ali com o negócio tático, a entrega, talvez 70-30 entre operacional, Isso. KPIs e 30% da puxada dos OKRs. Isso. Tem empresas até... Aí depende da organização, né? Uhum. Tem empresas que gostam até de separar os negócios. Aí, por exemplo, cria meio que uma startup dentro da empresa. Uma estrutura completamente separada. Aí essa estrutura completamente separada talvez rode no primeiro momento só OKR. À medida que ela vai evoluindo e tendo um produto com tração e validado, e aí ela precisa de começar a trabalhar a eficiência, sim, ela começa a ir para o híbrido e depois, eventualmente, até essa composição que você falou. Ou o que acontece também é você tombar, né? Uma vez que o produto se torna construído, você tomba ele para o tático, né? Isso. E operacional dar continuidade. E também a gente já aprendeu nessa década nova, né? Que o produto nunca tem fim também. Isso é uma coisa que você pode regular e mexer o tempo todo, porque a construção daquele produto, apesar de ter saído de uma área de inovação ou até construído internamente, ele nunca tem fim. Exato. Né? Então as metas e os OKRs também podem continuar existindo até lá na operação em si, né? Que ele tomba. Sim. Igual a gente falou da área comercial, que talvez tenha muito meta de eficiência, porque quero vender mais e melhor, mas eventualmente tem um processo novo ali dentro que precisa de ser criado e que você define uns OKRs que pode errar, que pode ajustar, enfim. Aí vai também de cada empresa, ela tem um pouco da sua cultura. Agora, eu como Gustavão, dono da parada toda, consigo na ferramenta de vocês entender do João e da Maria, corpo executivo, até o João, a Maria e o Pedro, do chão de fábrica, como é que eles estão entrelaçados dentro da minha estratégia e objetivo como empresa. Exatamente. E aí eu vou ter uma visão geral disso. Geral. Estamos falando de cockpit, estamos falando do quê? Como que é a tela do Gustavo, poderoso chefão? Não, então, o Gustavo vai ver todas as metas dele, que são a da organização, sendo desdobrado até o último nível. Então, por exemplo, ele pega lá, temos que atingir o EBITDA de tanto, ou lucro de tanto. Poxa, o lucro depende de vendas, que está com o diretor comercial, e dos custos, que está lá com financeiro, operações e tal. Tá, vamos pegar o diretor global de vendas. Aí ele vai quebrando até o vendedor. Então, por exemplo, em uma empresa de varejo, onde você tem lojas, posso chegar até o gerente da loja ou até o vendedor na loja. Qual que é o impacto que ele tem? Vai somando tudo até o presidente, até o Gustavo lá, o dono da empresa. A mesma coisa em custo. Hoje tem uma fábrica que tem várias plantas, como é que tá aquela célula daquela máquina lá que parou, deu impacto lá na produtividade. Você tem uma árvore onde você consegue enxergar tudo. E também você consegue ver os diversos painéis das pessoas, né? Poxa, então deixa eu ver lá o cara de inovação, o P&D. Qual que é o painel dele? O que ele tem? Quais são os objetivos dele pro ano? Ó, tem esses objetivos, olha, ele tá alcançando esse aqui ele tá com dificuldade, esse aqui... E aí que é o legal, porque não é só uma plataforma para você ver o que entregou, o que não. Opa, aqui tá com dificuldade. Vamos ver o que ele analisou, como é que foi o aprendizado dele com relação a essa... E vamos atuar antes de acabar. Isso, né? Exatamente. Então por isso que mensalmente a gente tem que olhar para o resultado do vídeo, o que funcionou, o que não. Sim. Para dar para pivotar, né, dentro do mundo das startups, Exato. Uma coisa mais comum desse navio grandão de uma companhia. Isso aí. Com 4.000 colaboradores. Então isso é uma perspectiva. A outra perspectiva são as competências. Poxa, uma pessoa aqui dessa área, ela tem que ter foco em resultado, tem que ter bom planejamento, tem que ter uma boa gestão de pessoas, porque tem um time grande. Então você define essas competências e avalia se ela tem ou não aquilo. E aí também num processo de reflexão com o líder e os liderados, você consegue falar, opa, aqui precisa desenvolver. Vamos definir um PDI, um plano aqui para você desenvolver nessa competência. Aí o RH lá se a gente for dando o drill down da coisa, o RH tem noção de falar assim, precisamos contratar uma consultoria de vendas.
uma consultoria de vendas, um treinamento de vendas, isso aí. A galera tá precisando de inspiração. Vamos trazer um cara que traz motivação e inspiração. Exatamente. O RH consegue tomar essa decisão já nas revisões mensais que acontecem dentro da ferramenta. Ele consegue até sugerir, por exemplo, dentro da ferramenta, se tem um gap em comunicação. Quais são as sugestões de ações que a gente pode fazer? Poxa, fazer esse curso, fazer essa prática, essa dinâmica, contratar uma consultoria para estruturar melhor o processo. Então, assim, pode até sugerir ou até treinar os líderes, né, nesse processo de feedback. Agora, cara, quando a gente olha para 2.500 colaboradores, 1 milhão de pessoas impactadas e toda a experiência da Mereu, eu entendo que para cada CNPJ, para cada razão social, tem essa configuração. Mas é impossível você não trazer tudo isso que você tem embarcado de companhia para companhia. Você aproveita também do que foi construído, lógico, respeitando a LGPD, toda a construção, você aproveita isso também para sustentar os seus clientes diante de um aprendizado de 10 anos e 250 mil colaboradores? Não, então isso foi uma ótima pergunta, porque a gente está criando na Mereu não é uma solução só, um ecossistema. Sim. É tipo um clube mesmo, ou seja, a gente promove, a gente tem um evento exclusivo para clientes, chamado Mereu Boost, onde a gente pede um cliente para fazer um case ali de como que ele reverteu uma situação, como que ele estruturou o processo de avaliação, ou o processo de metas, ou o processo de sucessão. Então ele fala ali como ele definiu o processo, as dificuldades, o que ele fez. E outras empresas, clientes, vão lá, né, ouvir. Para beber dessa fonte. Exatamente. Então isso é uma das iniciativas. E a gente também tem a gente inaugurou recentemente o que a gente chama de Mereu Academy, que é treinamentos para os nossos clientes. E esses treinamentos, logicamente, eles são alimentados com as nossas pesquisas. Nós temos pessoas, consultores lá dentro que estão antenados com o que está acontecendo no mundo, quanto também com essa troca com os próprios clientes. Agora, diante dessa construção, a nova hype, mas a gente vai falar muito nessa temporada e nas próximas, são os data lakes que são criados diante de tanta informação boa. Sim. Claro, respeitando a estratégia, o objetivo de cada empresa. Você tem lá as nuvens compartilhadas até determinado momento e nuvens privadas até outro momento, para que a empresa não tenha, né, vazamento nem dificuldade de saber se a estratégia dele está sendo compartilhada ou não. Isso acho que é tranquilo e você responde toda a reunião. Trabalhamos individualmente em cada CNPJ. Porém, todo esse aprendizado e retroalimentação de metas, fases, gaps e etc., você faz um data lake maravilhoso. Que uma empresa de HR, né, e data-driven, você vai criar uma potência. Exato. E toda a companhia vai querer um pouquinho do seu aprendizado. Como é que você separa isso para continuar evoluindo como um software para essas empresas? Mas eu entendo que lá na gestão vocês três devem conversar toda hora desse lake que vocês estão criando. Sim. Né? Que daqui a pouco o bebê dele é praticamente obrigatório. Como é que você lida com isso e como é que isso anda como empresa, né, e construção? Então a gente até recentemente fez a aquisição de uma empresa de pesquisas digitais, que é a Vibe, e que eles eram puramente pesquisas com analytics, né? Até para acelerar o nosso processo de People Analytics, ou seja, como a gente cruza as informações e gera insights para os nossos clientes. Então, assim, é um potencial enorme que a gente tem, e a gente está exatamente trabalhando como respeitar a questão da proteção da individualidade dos dados, de forma a criar comparativos de mercado para os nossos clientes. Sim. Ou até um processo de sugestão mesmo. Olha, vou dar um exemplo. Quais são as métricas? E a gente faz pesquisa e lança, agora a gente quer embarcar isso na ferramenta. Quais são as métricas mais comuns do segmento X e do segmento Y? Ou, por exemplo, se você é um diretor, vou no comercial de novo porque é bem fácil. Sim. Diretor comercial de uma empresa de varejo, quais são as métricas que normalmente ele acompanha para ver se a área dele está eficiente ou não? Quais são as competências exigidas dos vendedores dessas companhias? Exatamente. Isso é então, animal. Então esse know-how, mesmo que a empresa falar, não, aqui eu sou diferente, eu quero olhar outra coisa, não tem problema, mas a ideia é a gente conseguir criar uma sugestão baseado no perfil daquela empresa. Sim. Né? E aí ele pode escolher ou não. E se ele escolher, aí ele vai ter todo o comparativo de mercado junto ali. Como se fosse um score Mereu.
Exatamente. né? Um rating Mereu para cada um dos itens. Agora, cara, pensando aqui de empreendedor para empreendedor, você é uma empresa que descobre e evidencia gaps. Sim. Quando consultor, você fazia isso o tempo todo. A sua empresa nasce da oportunidade de uma dor que batia em toda empresa que você entrava com a sua pastinha lá, com a sua galera e vou fazer a consultoria. Uhum. Quando você monta uma Mereu em 10 anos, você passa a ser um imã de oportunidades, de gaps, né, de possibilidades de ganhar dinheiro. Porque você está pegando um pedacinho do que o RH precisa para arrumar. Onde que eu quero chegar? Quando tá vocês três lá, reunidos, e vocês falam assim, cara, de todos os clientes aqui tá doendo o calcanhar de Aquiles. Como vocês lidam, né? Porque já nasceu aqui, eu vi a Mereu Boost e a Mereu Academy, já é baseado nesse monte de gap que vem aparecendo. Sim. Mas como é que vocês lidam para não perder o foco e não construir mais um monte de empresas diante de tanto gap que vocês levantam? É porque assim, a gente quer ser o melhor naquilo que a gente faz. E a gente quer fazer eventualmente parcerias com outros, enfim, oportunidades, tem dores nas empresas é o que mais tem. Né? Então, assim, a gente tem muito que melhorar, o que facilitar na gestão de performance, na gestão de desempenho. Então, poxa, ter um sistema que, ao mesmo tempo que é flexível, porque as grandes corporações elas querem que a ferramenta se adapte ao processo dela. Né? Então, como ser flexível, mas ser simples de usar e de parametrizar, que leve inteligência, Cara, isso tem muita coisa para fazer ainda. Então, assim, a gente está bem focado em ser o melhor a melhor ferramenta, por enquanto, nesse segmento. Mas você acha que a gente está mais próximo de vocês se tornarem tipo um super app do RH, um grande hub ou marketplace ou não? Também estou usando alguns termos para dizer... Porque a partir do momento que você consegue para cada dor ter um remédio, mesmo que parceiro, inevitavelmente você vai ser comparado a marketplace ou hub de soluções. Né? Talvez sim. Mas a gente quer ficar muito nessa parte que está conectando a estratégia do negócio. Então, por exemplo, a gente não quer fazer a parte do RH administrativo. Né? Hoje você tem vários ERPs que fazem isso até bem melhor. Há 30 anos sendo desenvolvido. Agora, o que a gente quer é desenvolver uma ferramenta que consiga conectar aos principais ERPs do mercado, que seja simples de conectar. Mas a Mereu Academy pode ser uma grande spin-off de vocês, diante de saber tanto gap e necessidade de treinamento. Eventualmente sim. Mas aí vocês lidam com isso, cara, vamos focar aqui e construir esses... O Mereu Academy ele serve muito para a gente poder realmente potencializar o uso da ferramenta, porque a gente vê tem muita possibilidade a ferramenta gera, mas a falta de conhecimento nos RHs ou em algumas lideranças nas empresas. Então a gente quer trazer esse conhecimento e aí sim potencializar, né, o uso da ferramenta. Que eu tô imaginando assim, né? Pô, precisa... Tá aqui claro que no score do Mereu você precisa de motivação para sua equipe de vendas. Exatamente. Tá aqui um vídeo, né, do Mário Sérgio Cortella, né? É isso aí. Mauro Sérgio Cortella, para você treinar a sua galera. Tá aqui um do Clóvis de Barros e tá aqui um vendedor X do fulano de tal. Você já vai sugerindo, porque já tá ali a dor em evidência, né? É isso aí. Eu acho que esse Academy, ele daqui a pouco começa a criar braços diante dos remédios para aquelas dores, né? Essa é a discussão número 1 que a gente está tendo lá com o time de UX, né? Ou seja, como facilitar ali para o usuário. Não é só às vezes facilitar, é também trazer a pílula de conhecimento que ele precisa naquele momento. Isso. E a gente está vivendo agora, você deve estar acompanhando com toda certeza lá com o Átila e com o Marconi, a gente está vivendo um momento dos nano-learnings, né? Das pílulas de conhecimento de coisas muito, muito rápidas. Sim. Né? Porque também a galera não tem mais tempo de parar numa plataforma e seguir pelo caminho e a trilha de conhecimento que os RHs querem. Exato. Né? Agora, a gente falou muito sobre gestão de performance e de atingimento de atingir as estratégias e as construções. Quando a gente vai para os talentos, aí já é um outro módulo da Mereu. Gerir talento. Como é que funciona isso e como que é esse mundo? No final é uma plataforma para tudo, né? Para gerir performance, que seriam mais voltado para as metas e resultados. Quando a gente fala de gerir talentos, a gente está falando de quais competências a pessoa demonstra ou não e quais os gaps de competência. Avaliar se aquela pessoa ela tem o potencial, né,
para a sucessão dentro da organização. Aí usa um pouco daquele famoso 9 box também? Exatamente. Exatamente aí. Pra ver se o cara é performance, se é adormecido. Tô tentando lembrar quando eu ia pra essas reuniões de 9 box. O assim, Enigma. Né? Assim, cada empresa também tem os seus nomes típicos lá. Mas então é uma plataforma onde você tem soluções diferentes para processos diferentes. Então a gente vai desde essa parte de metas, competência, potencial, que é para sucessão. Então aí você tem o né, que a gente chama de desenvolvimento, as soluções de desenvolvimento. A gente tem a parte de reconhecimento e recompensa. Tem uma parte está dentro do cálculo do bônus, que está aí associado a realmente competências, principalmente metas. Uhum. E a gente fez a aquisição da Vibe, que a gente entra conectando essa gestão de performance com engajamento. Então são pesquisas digitais que a gente mede termômetro emocional, senso de diversidade. Por quê? Aquilo que a gente até conversou antes. Eu tenho todo esse processo, mas o quão engajado estão os colaboradores no propósito e na estratégia da companhia. Uhum. Como que eu vou medir isso? Aí entra a parte de pesquisas. Se as pessoas estão motivadas, se elas estão engajadas ao propósito, se a liderança dela é inspiradora ou não. Então a gente fez essa aquisição para conectar esse mundo de gestão de engajamento com gestão de performance, porque a gente entende que para eu alcançar a estratégia, eu preciso ter as pessoas competentes, capacitadas, desenvolvidas, com os objetivos claros e sendo estruturada, né, que a estrutura criada para buscar esses resultados, mas que as pessoas estejam conectadas à empresa. E felizes. Né? E a gente costuma dizer que financeiramente saudáveis, mentalmente saudáveis, fisicamente saudáveis, porque performance, você alcançar alta performance é uma combinação de vários pontos. Não é só não é só você ser competente. Poxa, se você é competente, seu filho, né, tá doente, você não vai conseguir dedicar 100% ali. Então, é importante a organização, né, ter o conhecimento, medir como é que tá a saúde mental das pessoas, a saúde física. E dentro da ferramenta vocês fazem como? Individualmente, check-in, check-out, as pessoas sinalizam isso dentro da plataforma? Nós temos pesquisas, Pulse, né, que regularmente mandam as pesquisas e baseado nas respostas a gente consegue monitorar. Entendi. Não o indivíduo em si. A massa. Mas assim, olha, naquela área ali e tal, tem alguma coisa ali, vamos ter uma ação mais estratégica, ou com a liderança, ou com o RH ali, pra gente olhar melhor. Daqui a pouco você tá com o prêmio 100 melhores empresas para se trabalhar, praticamente um rating desse grande prêmio aí, né, que rola. Esse é o grande objetivo, de chegar lá. É isso aí, porque uma vez que você tem a temperatura, né? Exato. Nada mais real do que a temperatura. Porque também não pode ser só um formulário preenchido para atingir esse prêmio. Tem que ser algo que realmente walk the talk, né? Exatamente. O que a empresa fala, ela se compromete e a nota e a felicidade das pessoas está relacionada à análise do ano e não só pontualmente para ganhar um selo. Exato. Né? Acho que isso é importante também a galera entender. E a gente quer conectar tudo isso para realmente, para que a gente possa proporcionar para os nossos clientes essa visão. Né? Ou seja, mesmo que eu não estou lá ainda e eu quero chegar lá, o que eu consigo enxergar aqui, de onde eu tenho que atuar e como? Esse é o grande objetivo que a Mereu tem, é de ser esse parceiro, né, para as médias e grandes empresas, para ela conseguir entender os gaps que ela precisa de chegar lá e conseguir gerenciar esses gaps dentro da nossa solução. Vocês chegam a entrar no detalhe da aquisição dos talentos ou não? Não, essa parte isso não. Ficam com as consultorias e com a galera de Executive Search. E tem ferramentas também específicas de recrutamento, com algoritmos também de inteligência artificial. A gente pega muito a pessoa que entrou para a empresa para frente, ou seja, como ela desempenha dali para frente, como que ela se desenvolve, Mas do programa de trainee, caiu para dentro da empresa, a Mereu já consegue acompanhar aquele cara e gerir aquele talento. Exatamente. Por exemplo, o programa de trainee é bem legal, porque vamos imaginar a jornada do colaborador. Ele entrou, ele vai ter os objetivos como trainee. O que você vai fazer no seu período de trainee? Então, ele já tem objetivos que ele pode, ou projetos que a gente pode acompanhar na ferramenta. Uhum. A gente também tem pesquisa digital que pode ver o seguinte, olha, depois dos 3 primeiros meses na empresa... Não, primeiro, como foi o processo de trainee? Ele já vai fazer uma primeira avaliação utilizando a nossa ferramenta de pesquisas. O seu onboarding. O seu onboarding foi legal? Onde a gente pode melhorar? Depois de 3 meses ou 6 meses trabalhando nos seus objetivos, como foi essa experiência? Aí depois ele foi, né? Aí ele vai para uma área específica, aí ele tem outros objetivos, aí a gente já vai medir as competências ali.
Aí, eventualmente, ele já vai ser indicado para ser o potencial sucessor de um gerente. Então, todo esse processo, a jornada dele inteira ali, no momento que ele entrou até o momento que ele tem as promoções, ele pode fazer dentro da plataforma. É bom que esse lastro, né? Porque os programas de trainee, de fato, é para você construir os próximos talentos, né? Exato. Então, você ter esse lastro de como foi a caminhada dele, a ferramenta acompanhar, isso é muito legal. Porque, de repente, dentro do ano, ele muda até os objetivos 2, 3 vezes. Exato. Se ele é um talento que rapidamente tem uma ascensão que é promovido, na empresa. Exatamente. Exatamente. E até o bônus dele pode mudar, pode né? Mudar. O potencial bônus de recebimento diante da performance dele. Às vezes ele estava numa área com um cargo, aí ele muda, ele é promovido, então o bônus dele é impactado pelaquela promoção e pelos novos objetivos. Então, agora, a ferramenta vai medindo e vai dizendo o acompanhamento. As pessoas precisam preencher, a gente já deixou isso muito claro. Sim. Mas chegou agora novembrão. Já tá todo mundo falando de bônus, tenho certeza absoluta. Como que tá essa calibragem? Tem que rolar uma calibragem, as lideranças entram lá dentro? Porque eu lembro nas ferramentas de bônus onde eu trabalhei, que esse momento agora eu como líder também tinha que calibrar. Né? Esse é um momento que acho que se desse pra enfiar a cabeça debaixo da terra, todo mundo enfiava. Porque é a hora de dividir e de você ser justo. Sim. Eu acho que a palavra ser justo, por mais que a sua visão, missão e valores como ser humano estejam alinhadas, algumas ferramentas te promovem algumas coisas que se tornam injustas. Exato. Como que é esse momento agora na ferramenta da Mereu? Tá todo mundo calibrando as coisas para dividir o bolo? Sim, a grande maioria está iniciando um processo de avaliação das competências, né, que não são tão frequentes assim, às vezes 2 vezes por ano, 1 vez por ano. E mais para o final, né, no início do ano que vem, no primeiro tri, é onde são calculados os bônus, né, normalmente. É verdade. Mas sim, agora acontecem as calibrações, exatamente igual você falou, para você... porque assim, o processo de avaliação, ele, querendo ou não, mesmo com várias ferramentas e features que a gente está lançando e o mercado tem, ele ainda é um processo subjetivo. Pode acontecer vieses. Então a gente cada vez tenta até inserir features e construir algoritmos para tentar tirar essa etapa de calibração exatamente para você tentar corrigir algum tipo de viés na parte subjetiva. Na parte objetiva, não. O que ele entregou, o que ele não entregou. É cartesiano. É cartesiano. Né? E aí o momento de calibração é para você corrigir exatamente essas questões. Olha, poxa, não, aqui não é porque ele tem um gap, aqui ele mudou de área, ele está se adaptando, e aí pontualmente teve isso, aí você consegue corrigir essa. E aí, de repente, 2 líderes precisam calibrar, né? Para poder ter a divisão também e a justiça entre as 2 lideranças. Né? Exatamente. O RH participa e a liderança, não só o líder direto, mas os líderes ali próximos para você fazer uma calibração justa. Agora, cara, continua sendo uma baita responsa. O Átila só não vai de madrugada ficar mexendo no Excel. Mas esse cara, né, vocês 3 ali tá o tempo todo utilizando e olhando esse algoritmo, que é uma baita responsa. Exatamente. Como que é a construção por trás disso com o software? O Átila tem dormido mais tempo, né? Ou ainda continua esse lance de a cada release, a cada construção e a cada empresa e divisão? Porque, cara, é muita discussão, é muito pano pra manga, né? Sim. É um baita problema que vocês resolveram mexer, né? Exatamente. Assim... É um problema desafiador porque você tem clientes com níveis de maturidades diferentes. Então tem um que já está muito avançado e já quer o próximo passo. Tem clientes que ainda estão no básico, então eles nem exploram a ferramenta 100%. Então mudou o problema, né? Então a gente está sempre desafiado em trazer algo novo que agregue valor, que seja inteligente, que facilite o trabalho das pessoas. Mas são processos muito complexo às vezes, né? Para atender diferentes tipos de processo na mesma ferramenta. Então a gente quebra bastante a cabeça para fazer isso. Mas o problema é outro. Não é tanto na digitalização da informação ali, mas é muito mais na inteligência e na facilidade. Como a gente pode gerar cada vez mais isso. E na peculiaridade de na particularidade de cada empresa. Isso é muito louco, né? Eu tô lembrando aqui, tá me dando um desespero, porque assim, uma coisa era quando eu era avaliado, e eu sabia o que eu tinha entregado e o quanto eu me dediquei. Né? O que a gente fica esperando é sempre o melhor, porque todo mundo é otimista. Sim. Se você perguntar pra todo mundo, você merece de 0 a 10, a chance das pessoas responderem 10 é absurdo, assim. Né? E aí vem aquele desespero. Se todo mundo é camisa 10, né? Não tem como eu premiar todo mundo artilheiro. Não tem como todo mundo ser o melhor jogador da Copa.
E eu lembro que isso era desesperador como líder. Porque é ali que você começa a olhar e também você não tem só Messi e Cristiano Ronaldo. Você também tem os zagueirões, você também tem bons goleiros. Sim. E esses caras também precisam, né, ser reconhecidos e remunerados pelas suas funções. Apesar do artilheiro, né, ou do atacante ou do meio-campo ser a figurinha dourada do álbum de figurinhas. Porque alguém construiu esse rockstar, mas é o time todo, Exatamente. né, que joga a bola e ganha o campeonato. Exatamente. Né? Então aí vai muito de como a empresa comunica e capacita as pessoas ali dentro. Né? A cultura acho que é muito importante, porque, como você falou, eu vou ter lá uma pessoa que carrega o piano. Ela não é estrela, mas Sim. ela é importante, então ela tem que ser reconhecida, recompensada, né? E é importantíssimo para a empresa. Tanto quanto os outros 10 jogadores. Exatamente. Só que vai ter né, na empresa eu vou ter um diretor, não vou ter comercial, não vou ter eventualmente 3. Então vai ter uma posição que vai ser para um. Então tem que pegar aquela que tem as características mais aderentes àquela posição. Então mesmo eu tendo 3, 4 gerentes bons, não vai ter vaga para todo mundo, mas não quer dizer que todos eles não são importantes. Sim. Né? Então acho que tendo transparência no processo, ser parte da cultura, isso, e todo mundo entendendo que o feedback é um processo, tem que ser um processo rico e franco, é difícil, porque você tem que saber tanto dar o feedback quanto receber o feedback de uma forma positiva. Então, capacitar como que você faz um bom feedback, porque você vai falar de coisas a melhorar, né? Ou de coisas que é bacana, mas que a pessoa também não, para não se achar que é estrela, né? Sim. Ali dentro. Então, acho que é muito passando disso, da cultura, do treinamento, para você criar uma cultura de desempenho, de alto desempenho, de franqueza, de transparência ali dentro da organização. Porque se você não tem isso, aí talvez, mesmo com a melhor ferramenta, você não consegue os melhores resultados. Não, desestabiliza, porque talvez a ferramenta fale algo e a gestão e os executivos agem de outra. Vou te dar um exemplo. Nessa questão da calibragem. Um determinado diretor avaliou super bem todo o seu time. E aí no processo de calibragem, poxa, foi questionado, né? Então os outros diretores, por que essa pessoa... Olha só, vamos olhar os dados aqui. Você só joga com Messi, só tem Messi. Só tem Messi, mas olha só, essa pessoa aqui, vamos ver o painel de entregas dela, mais preto no branco, né? Olha, essa meta aqui não entregou, esse projeto não entregou, esse daqui entregou parcialmente. Poxa, mas se ela é tão competente assim, né? Como que o painel de entregas não é excelente? Não é condizente com a avaliação comportamental que você colocou, né? Exatamente. Opa, então aqui nós temos uma inconsistência. Aí você vai... né? Mas continuam as reuniões business partner, diretores e gladiação pela divisão das notas e do resultado? Continua, né? Continua. Só que com ferramenta. Isso é legal porque você abre o painel ali e tá pronto, né? Você que traga o seu painel para defender o seu time também. Exatamente. Isso é uma das coisas que eu aprendi nessas reuniões de calibragem. Isso, olha só, ele entregou isso. Olha, não tá aqui no painel, mas ele também fez esse outro aqui. Olha só, tem aqui o projeto que a gente adicionou aqui também como anexo. Sim. Então... Ivan, sabe que eu tive uma ascensão na Sul América e fiquei por 1 ano e meio, quase 2 como executivo. Então era tudo muito novo pra mim, né? Eu fui um dos primeiros DTOs do Brasil, que era Digital Transformation Officer. Puta, me deram um nome em inglês, eu mal falo português direito, mas porra, me deram uma moral. E aí eu lembro que eu fui convidado pra primeira reunião de calibragem, assim. E aí um par meu falou assim, cara, você tá pitbull, né? Você tá garantindo que você vai defender sua galera e tal, né? Como é que tá? Eu falei, como assim, cara? Ele falou, porra, mano, pega aí, mano, um pouco de graxa, passa na cara, assim, né? É Rambo, cara. Você vai se posicionar na trincheira e vai começar. Eu falei, caraca, velho, eu não tava preparado pra uma reunião tão tensa, né? Ele acabou com a minha preparação. E aí, lógico, eu cheguei na reunião e começa as defesas, né? Sim. Soldado tal, né? Aí, pum, começa... Não, mas esse daí não entrou na minha trincheira. Pô, ele não me fez cobertura. Aí começa a guerra, né? Mas, lógico, cada líder e cada construção de departamento defendendo ali dentro do subjetivo, que ali também continua existindo. Mas na hora das competências e dos atingidos, não tinha uma plataforma tão rica assim para já mostrar atingiu ou não atingiu. Exato.
mas usava da memória de todo mundo. Aí você conta que a business partner, né, a BP ou o BP, defenda suficiente Que é a mediadora ali da situação. e que tenha histórico suficiente daquela discussão. Isso, Só que olha como é cheio de buracos pra dar erro. exato. Porque a nossa BP, acho que ela não tinha 1 ano com a gente. Ou seja, ela também não conseguiu consultar a outra. E Porque talvez já foi não pra outro tinha lugar. a plataforma que você tem os registros. Não! E aí eu tinha lá cachorro de 35 anos de empresa Sim. e tinha o tontão lá com 9 meses na cadeira. Defendendo o time também, mas com a mesma vontade, né? E latido dos outros pitbulls. Que eu também dizia assim, pô, se é pra latir também eu sei, né? Aham. Mas era uma situação assim que eu vou te falar, cara, eu não curtia. Eu não Sim. curtia isso. Não é. Talvez tinha alguns gaps pra eu resolver como líder, eu acho que era muito recente. Mas me parecia meio injusto discutir com aquelas cabeças sem ter algo pra olhar. E quando você me fala desse painel, puta, acabou. É, Cara, puxa aí fulano. No painel ele entregou ou não entregou? exatamente. Né? Não tá na sua cabeça nem do business partner do negócio. É o cartesiano do negócio. Exato. Porque o cartesiano também já derruba um monte de especulação. E nessas reuniões, né, até mesmo quando você ia posicionar no Nine Box, dava umas discussões, né? Pô, mas esse cara não é alto performance. Mas, cara, como é que você pode responder pela minha área? Era assim, depois se tornou divertida essas reuniões. Porque Sim. você via quem realmente era o mandrake, o ilusionista, o realista, né? O cachorro morto que a gente falava. Tinha lá os personagens da reunião. Claro que se a galera que escutar isso lembrar de onde eu tava naquele momento, vai dar um puta rolo pra mim, mas eu não tô preocupado com isso também. Mas era justamente a falta de uma plataforma, de uma Mereu, que Sim. acabaria com essa dor de barriga. Cara, eu sentia dor de barriga antes dessa reunião. Sim. E eu tive acho que 3 só na minha vida, né? Porque elas eram semestrais. Então, pô, a Mereu veio pra pelo menos tirar essa dor de barriga aí, né? Dessas reuniões. E o legal é o seguinte, uma das críticas ao processo subjetivo é que você tá vendo um retrato, né? E a gente cada vez mais está trabalhando para tentar mostrar O filme. Isso. Poxa, então eu avaliei lá, essas eram os gaps, então a gente definiu esse PDI, aí depois a pessoa melhorou dessa forma. Você conseguir ilustrar toda essa evolução Sim. da pessoa ali na plataforma, que são dados. Sim. Então, principalmente, eu tô pensando aqui, né? Não é tão constante, pelo menos onde eu trabalhei, a troca de executivos. Mas se tivesse trocado um no meio do ano, isso. cara, aquela pessoa não ia ser injustiçada, porque tá lá na plataforma, né? A construção do negócio. Não, e serve para o RH também desenvolver as lideranças, né? Poxa, com a mudança de liderança, a pessoa pode dar água pro vinho ou do vinho para água Sim, ali. sim. Por quê? Porque você tem um líder mais pronto para ser líder, né? Que vai ajudar a desenvolver as pessoas, né? É um estilo mais de desenvolver mesmo. E tem outros líderes que eventualmente não deveriam ser líderes, deveriam ser especialistas. Sim. É uma pessoa que sabe muito, que entrega eventualmente muito resultado, mas só ele entrega, o time não entrega. Por quê? Porque ele não consegue desenvolver as pessoas. E aí tem o lance da carreira em Y também, né? Exatamente. De repente ele é um super técnico, um super rockstar dentro do que ele executa. É, Eu já tive casos que eu herdei alguns colaboradores e eu acredito muito nas pessoas. Toda vez eu conversava assim, falava, cara, o que você gosta de fazer, o que você não gosta? E como que a gente pode construir o futuro junto? Esse era o meu papo com todos, né? Pra não fazer bolinha encaixar no quadrado, nem triângulo encaixar no retângulo. Sim. Vamos cada um dentro da construção. E eu escutei por diversas vezes dizendo assim, cara, me deram o cargo de coordenação, mas eu não queria. É porque eu tenho tempo de casa, atingi um teto de salário e eu tinha que ter cargo de gestão. Eu falava, sério, cara, você tá me falando a verdade? Ele falou, sim, eu queria continuar fazendo o que eu mais amo na vida, que é tal coisa. E aí você falava assim, cara, como que os processos trouxeram o cara pra tristeza, tá ligado? Porque ele era triste tendo que gerir pessoas. Ele queria continuar fazendo o que ele mais amava, que era um super técnico. E olha só, até na plataforma permite isso. Isso foi um caso dentro da própria Mereu. Tem pessoas que desempenhavam um papel dentro do esperado, entregando as metas e tal, mas que a pessoa não estava satisfeita. E aí no processo de avaliação, você pode, se você quiser parametrizar dessa forma, pedir se a pessoa tem interesse em mudar de área e para qual área até localidade, se a empresa for muito grande e tal. Legal. E a gente vê várias pessoas têm uma inclinação ou interesse de ir para outra área. E a gente fez algumas movimentações de pessoas de uma área para outra, a pessoa virou outra coisa. Sim, sim. Uma performance muito melhor,
muito mais satisfeita, ou seja, aquele equilíbrio que a gente falou lá de, poxa, tá feliz, tem conhecimento, tá engajado, motivado, mudou. Sim. Simplesmente você alocar fazendo essa pesquisa e fazendo um matching, né? Como você falou. Não é uma questão de seleção interna, recrutamento. Talvez é um matching. Isso. Onde você tem lá a cadeira ou com o desafio, quais são os desafios daquela função e a pessoa tem interesse e tem um matching, deu matching e tá bom pra todo mundo. E isso, Ivan, vai do que eu acredito pro futuro, assim, por exemplo, você tem 2 filhos, né? Qual que é o nome dos seus filhos? É o Davi e o Dante. Tá, a gente tem o Davi em comum, o Davi acabou de nascer, né? Qual que é o seu mais velho? É o Davi. O Davi. O Davi e o Dante têm 99,9% de estudos feitos por mim que eles vão ser a pluralidade das profissões. Uhum. O Davi, ele vai ter, talvez, facilidade para ser youtuber, gamer, deve mandar super bem no Kumon, então ele tem um lance de exatas, mas ele também tem um coração incrível e lida bem com pessoas. Se você juntar tudo isso, não há faculdade que coloque o Davi ou ensine ele em 2, 3, 4 ou 6 anos. Isso a gente discute, e acho que várias temporadas aqui eu peguei as EduTechs e a gente falou sobre isso. E eu acredito cada vez mais que o Davi, ele não vai ser escolhido por um RH ou por uma empresa. Ele vai escolher onde ele quer trabalhar. Sim. Se Deus quiser, a gente vai chegar num momento que vai ter vaga para todos e a gente vai conseguir dar competência, né, e construção para todos. Mas se você perguntar o que ele escreve lá no hotel, quando ele entra lá e fala assim, profissão, eu acho que o meu Davi e o seu Davi não vai saber escrever. Né? Ele não vai saber dizer assim, eu sou plural. O que você jogar na minha mão... Qual o desafio? Eu acho que ele vai devolver, né, o questionário para a dona do hotel e vai falar, tá, eu escrevo a profissão de acordo com o desafio que você quer que eu resolva. E esse conceito é o que a gente entende que a nossa plataforma ajuda, porque a gente quer o seguinte, quais são os objetivos daquela função? E aí a pessoa, baseada nos objetivos, vai falar, o que eu preciso de aprender ou de entender do processo, da dinâmica, para eu alcançar ou até superar esse obstáculo. Uhum. Então, a gente entende isso, ou seja, o futuro até do desenvolvimento é primeiro eu entender quais os desafios que eu tenho, ter muito claro onde eu quero chegar, para depois eu correr atrás do desenvolvimento para eu chegar naquele objetivo. E eu acho até que, pensando no seu algoritmo, e com certeza vocês estão preparados para isso, o próprio algoritmo, ele passa a não olhar mais o departamento, ele olha o indivíduo, porque aquele cara pode navegar entre o comercial, marketing, comunicação e ter um pezinho em inovação. Isso. E quem é o chefe desse cara? Ninguém é o chefe. Né? Eu já tive essa situação na construção dos squads e das coisas onde eu trabalhei. Isso é muito doido, hein, cara? Porque aí a complexidade lá pro Marconi, pro Átila e pro Ivan vai ficando ainda mais plural também. Sim. E é bom que vocês estão adequando a isso também, isso é muito bacana. Agora, já jogando pra ti o seguinte, por que Mereu? Então, isso até é fácil, hein? É fácil? Quando a gente tava começando a empresa, a gente, né, a dor lá, né, do final de semana do Átila era o cálculo do bônus, né? Uhum. Então a gente ia começar com isso, vamos facilitar o processo de cálculo do bônus. E depois veio tudo que impacta ali, depois a gente cresceu para ser uma plataforma HR Tech, mas a origem era isso. E aí a gente, poxa, Mereu tem a ver com meritocracia, o bônus é reconhecimento e recompensa, então tem a ver com merecimento, porque aquele que entregou mais, ele vai ser reconhecido. Merecimento e tal, merecer, vamos olhar no latim, no grego. Uhum. Brainstorm e aí achou o Mereu, né, do latim, significando merecer, e era um nome curto. A gente achou que era fácil de falar, mas existem 1 milhão de variações de Mereu, Mério, Mereô, então as pessoas encontram várias formas de dizer, mas ficou, a gente gostou do nome e aí ficou. Muito bom, e tem a ver com a meritocracia, com fazer por merecer, de você aceitar o desafio e correr atrás e se desenvolver para chegar lá e merecer, e ser reconhecido, né? É legal também essas 250 mil vidas, colaboradores, reconhecerem também como uma ferramenta justa. Sim. Porque, né, fulano mereu, né? Exato. Receber aquilo, fulano, né, ciclana e etc. Agora, entrando um pouco na sua vida, né? A gente já entendeu que a Mereu é a solução, a construção, e parabéns por uma década de construir um software, de manter ele atualizado e se adaptar tanto, porque a gente foi deixando a complexidade da discussão aqui cada vez maior e vocês prontos, né, como sócios, como plataforma. Mas agora eu queria entrar um pouco no Ivan.
Aham. O Ivan, ele se descobre empreendedor de tão claro que tava essa necessidade, ou você já vinha fazendo algumas coisas desde moleque, assim? Como é que você se sente empreendedor, se sentiu? Eu acho que, assim, eu já tive, olhando agora pro passado, eu já tive outras experiências empreendedoras, mas que na época nem sabia o que era empreendedorismo, né? Mas, por exemplo, na época de escola, eu junto com alguns amigos, nós criamos um jornal da própria, né, um jornal da sala, né, meio um jornal de zoação das pessoas, Uhum. né? Falando, olha, esse grupo aqui, a sala tinha várias comunidades, isso aqui era o pessoal lá, os mais estudiosos ficam na frente, isso aqui é o pessoal lá do fundo, lá da Fundão, confusão, do CDF, fundão, E a gente esquisitos, tinha isso, né? tinha tudo isso. A gente fazia um jornal e acho que fizemos umas 3 edições e divulgávamos lá, o pessoal gostava demais e pedia o próximo e tal. Então, assim, na brincadeira, acho que foi a primeira, né, de juntar as pessoas e de planejar alguma coisa e executar e colher ali Como o projeto, né? feedback e tal. A outra foi na época, né, no fim hoje chama fundamento, né, que é na época do 3º ano da nossa época, Uhum. tinha 1º, 2º e 3º Ensino ano, médio, né, ensino que a gente médio, chama. isso. A gente queria buscar uma festa de Réveillon, né, os amigos, e na cidade não tinha. Então, pô, o que nós vamos fazer? Vamos ficar em casa e tal? Aí a gente falou, Pô, em BH não tinha uma festa de nessa época eu tava no interior. Ah, tá, ufa. Mas eu nem sei se tinha Você ou não. colonizou as festas de BH, cara? E aí, cara, a gente, poxa, vamos fazer o seguinte, tinha um amigo que tinha um sítio próximo ao centro da cidade, falou, olha, cara, é o seguinte, deixa a gente fazer a festa na sua casa, você traz a sua família sem... A gente não vai te cobrar nada e a gente fez uma permutinha, troca, uma permuta. permutinha. Aí, um amigo nosso era amigo do cara da distribuição da cerveja. Aí fomos lá, olha, vou fazer isso aqui, você vai na... Então a gente montou a primeira a festa. E assim, tava esperando um número X, sei lá, 100 pessoas, foi 200. Aí a gente, poxa, esse negócio legal, né? Foi muito mais gente da nossa turma, foi os agregados e tal. Aí no outro ano, vamos fazer de novo? Vamos, porque não tem nada pra fazer. Aí já pegou um lugar maior. E assim a gente foi crescendo. E aí lá no 3º, 4º ano da festa, aí eu e meus amigos já estávamos na faculdade, a gente viu que já tinha concorrência. Já tinha várias outras festas no mesmo estilo. Open bar, com isso, com tal. Aí a gente meio que falou, ó, vamos sair no auge aqui, porque também a gente não tá dedicando e tal. E aí a gente abandonou, né, o negócio. Mas assim, foram no conceito de é uma dor, eu quero fazer algo para endereçar aquela dor, aí junta ali, faz o planejamento, o que vai ter, o que não vai ter, olhar um pouco pro cliente, ele tá satisfeito ou não, e aí no momento, a gente parou no momento assim, cara, tem que pensar mais e, né, para dar uma experiência ainda melhor, nós não estamos com tempo e nem esse é o grande objetivo, aí a gente terminou. Vamos sair no auge. Exatamente. Mas aí foi isso. Aí hoje eu entendo que foi uma iniciativa empreendedora. Sim, total. Agora, aqui entre nós, em Festa Open Bar em Minas, é praticamente construção de... Cara, sei lá, aqui em São Paulo a gente olha os caras fazendo Open Bar em Minas e fala, puta, como é que a gente vai conseguir superar isso, né? Porque só de cachaça e construção de bebida, os caras já estão algumas décadas na frente. E sobreviver, acho que era um dos OKRs da festa, né? Exatamente. O primeiro é o seguinte, cara, não dando prejuízo, tá bom. A gente vai curtir a festa. Muito bom. Você conheceu sua esposa nessas festas? Olha que foi. É mesmo? Olha aí, eu sou bom disso, cara. Eu sou praticamente um esotérico do podcast. Aí depois que eu conheci ela, um ano depois, as festas terminaram. Aí você terminou no auge. Entendi o que é auge na sua vida. Exatamente. Terminei no auge. Agora, dali pra frente, você fez faculdade do quê? Você escolheu o quê pra vida até parar nas consultorias? Aí eu fiz vestibular pra automação, engenharia de controle e automação. E também fiz pra, nada a ver, né? Mas pra agronomia. Meu pai é agrônomo e tal. E aí eu passei nas duas, mas uma era em Belo Horizonte. Aí eu falei, vou ficar mais próximo aqui. Meus pais moram no interior, né, em 7 Lagoas. 7 Lagoas. E aí, quanto tempo de BH? 1 hora. 1 horinha, rapidinho. Bem rápido. E aí eu fiz lá engenharia. Ao final eu estava entre, poxa, fiz alguns programas trainee, não passei em nada.
mas eu fiz um trainee na época era Fundação de Desenvolvimento Gerencial. A ex-Cristiano Ottoni, hoje é a Falcone. Então passei lá e falei assim, poxa, mas consultoria, não sei. Aí eu tava entre também fazer mestrado. Aí acabou que eu pensei assim, poxa, a consultoria toda hora eu vou ter um cliente novo, um problema diferente. E meu cérebro vai exercitar. Vai exercitar e eu vou ser remunerado por isso. O mestrado, a bolsa não é tão né, no mesmo que a consultoria e, né, enfim. Aí eu falei, poxa, a consultoria é um mestrado mais dinâmico. Eu fui com esse intuito e foi muito bom. E você seguiu por essa consultoria até o momento de rompimento e empreender. Exatamente. Aí eu fiquei 10 anos lá. Desses 10 anos, 8 anos eu fiz consultoria fora do país. Então me deu também uma carimbo visão no passaporte, de pelo menos você tem um monte. Tem. Visão de mundo, de culturas diferentes. Legal, cara. E de entender, né, que a gente pode construir uma solução global realmente, né? O Brasil é muito grande, tem muita oportunidade, mas o que a gente constrói aqui, por que não ser usado em outros países, por outras empresas, Sim. né? Então, acho que isso ajudou nessa questão dos 40 países que hoje a gente está com a nossa solução. Agora, se eu fizer um recorte, 10 anos CLT, gostosinho, caindo dinheiro, 10 anos empreendedor. Uhum. O que você sente saudade da década CLT e o que você não sente saudade? Então, o que eu sinto saudade Não vale o VR, tá? Que essa resposta é fácil. Não, assim, eu acho que na época a empresa dava mais estrutura, né? Eventualmente era uma empresa já montada, né? Então tinha uma estrutura. Essa é uma parte que a gente tem que montar. Né? Então é diferente. E se precisar, vai na palafita mesmo. Exatamente. Então, e essa é a parte boa. É a parte mais desafiadora, mas é a parte boa, porque a nossa ideia, né, ou seja, onde a gente pensa o futuro, a gente consegue executar e promover isso. E na outra organização, não. Posso ter uma ideia maravilhosa, mas tem vários níveis de aprovação, você não participa da construção ali. Uhum. Então essa é uma parte que não tem preço. Né? Você construir algo que você acredita e que você vê. E eu não tinha isso nos 10 anos de CLT e tal. E agora a gente tem. E a gente quer também que todo mundo que está ali na Mereu tenha essa visão e a gente cria mecanismos para que realmente eles possam contribuir com a evolução da empresa. A gente tem um processo de onboarding que os sócios falam com as pessoas que entram. E uma coisa que eu sempre falo é que a gente procura pessoas que vão ser os protagonistas na empresa. A gente não quer quem vai lá e falar, cadê o manual do processo X? Tudo bem, a gente vai mostrar, mas cara, se não tem que construir. O que você sugere? Vamos construir junto? Ou tem isso aqui, talvez não esteja bom. O que você sugere? Vamos construir melhor? Vamos fazer mais? Vamos fazer melhor? Então acho que é isso, sabe? A questão do empreender é isso. Lógico que você tem risco envolvido, você tem passar aperto financeiro, etc e tal, tempo, né, que é um recurso limitado. Sim, ainda mais com 2 meninos. O Davi tem quantos anos? O Davi tem 8. Tem 8, então ele já nasce de você já da década empreendedora. Já. Legal. A Mereu tem mais tempo que ele. Tem mais tempo que ele. É o primeiro filho. Eu te pergunto isso, né, porque eu sempre falo, e por várias temporadas aqui, o João Pedro, que é o meu mais velho, né, fez 4 anos agora e parece que ele trouxe o pãozinho debaixo do braço. E o João me trouxe a liberdade, né? O fato de pensar ali pelaquela boquinha ali também te faz um ser humano, não vou falar um homem, te faz um ser humano. Sim. Né, diferente, um brilho diferente, uma vontade diferente. Não sei, mas parece que as coisas se tornaram mais atingíveis, assim, depois do nascimento dele. E eu sempre pergunto isso porque não é fácil também empreender. No começo, largar. Nem todo mundo se planeja. Exato. Né? E financeiramente é muito importante se planejar, porque dá dor de barriga. Sim. Né? Tem momentos maravilhosos de abrir vinho entre os sócios, e tem uns que você fala assim, cara, e aí, como é que a gente paga a folha? Né? Não, a gente costuma dizer o seguinte, empreender é ter uma notícia boa e 10 notícias ruins. E é isso, e aí você vai. E você tem que fazer que essa seja suficientemente... Para o negócio evoluir. O negócio evoluir. Isso é muito legal. Parabéns para os seus sócios também de estarem embarcados nessa. Agora,
Se eu te perguntasse o seguinte, mano, quantos anos você tem? Eu tenho 43. 43 anos. Se eu te perguntasse o seguinte, cara, qual foi o pulo do gato da sua vida profissional, pessoal? O que você diria pra mim assim, cara, se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu não teria feito tal coisa? Boa pergunta. Assim, tiveram vários momentos importantes, né? Quando a gente vê hoje que foram importantes na Mereu hoje. Eu acho que, primeiro, ter feito engenharia foi importante pra mim, porque te dá um raciocínio lógico, uma visão, sistemas, né? Sim, De modelos, processo, né? processos, de como que uma coisa funciona e o impacto na outra. Não vou entrar nem nas coisas mais técnicas, mas a questão de processo raciocínio lógico. Depois ter entrado na consultoria, e aí desenvolver um pouco do relacional, da parte relacional, de você, poxa, eu vou conversar com o alto executivo, vou conversar com o cara aqui da operação, vou conversar com o RH, vou conversar com vendas. Então, E se adaptar a tudo e isso. se adaptar, né? Então, ter essa experiência na consultoria foi importante. Ter vivido em outro país e prestado serviço, né, para outro país, sendo que são países em tese desenvolvidos, né? Eu trabalhei muito tempo nos Estados Unidos, na Alemanha. Poxa, então um consultor brasileiro vem que me ensinar alguma coisa, então você tem uma resistência ali. Não, e um engenheiro ir pra Alemanha deve ser o suprassumo, né, da Exato. parada. Então, assim, essa visão de mundo, de outras culturas, e isso tá né, querendo ou não, tá no DNA da Mereu, que é ser uma plataforma com potencial global. Isso só aconteceu porque eu e os meus sócios tivemos uma experiência fora, numa grande empresas multinacionais. Porque senão a gente tinha montado o sistema todo em português aqui, tal, local, o mercado é grande. Comeria o Brasil e depois pensaria em Exato. mundo, né? Então, acho que essa visão internacional também foi legal. Agora, o que você sente saudade da Alemanha? Você bebe? É. Mas eu não vou tentar enviesar. Se eu perguntasse pra você, uma saudade da Alemanha. Não, assim, a qualidade de vida lá é muito fácil de se viver, né? Eu tava até falando com o Guilherme, a questão do transporte, tem trem, metrô. Tudo muito conectado. Tudo muito conectado. A infraestrutura da Alemanha é muito boa. Eu vivi numa cidade internacional, né? Então você tinha acesso às melhores coisas que tem no mundo, então gastronomia, cultura. Você morou em Berlim? Não, eu morei em Düsseldorf, que é uma cidade menos turística e mais de business. Entendi. E é uma cidade central na Europa, então a 2 horas você vai pra... A 4 horas você vai pra Paris, 2 horas você tá em Bruxelas, 2 horas você tá em Amsterdã. Então você vê que, poxa, você andou 1 hora de carro, você já tem uma outra cultura, com outro idioma, com uma outra característica. Animal. Então essa parte é bem legal. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um país que por si só, 2 horas você às vezes não tá no próximo estado, né? 2 horas às vezes você não terminou a Flórida. Exatamente. E que tem outras características, né? Mas na Europa, acho que é muito isso, cultura, principalmente. Cultura e qualidade de vida mesmo. E o que você sentia muita saudade, estando lá na Alemanha ou nos Estados Unidos, você sentia muita saudade de BH ou de Sete Lagoas? Do Brasil, né? Assim, essa questão do acolhimento das pessoas, do relacionamento. A gente tem essa parada, né? A gente é quente, né? Nas relações, né? Isso Por exemplo, lá se comia bem, mas aqui você vai ali, senta na calçada ali, toma uma cervejinha, mesmo que não seja a melhor cerveja, mas pô, você troca uma resenha até com um pururuca amigo. Com cabelo vai bem, né? Os caras falam. O cara já te entrega a pururuca e a gilete pra você tirar os cabelos que ele esqueceu de tirar do bichão. O clima, né? Não tem tempo ruim, tá sempre, pô, céu azul, quente, calor, eventualmente uma semana de frio, e olha lá. Então, acho que, assim, igual a gente fala, né? Eu acho que o Brasil tem recursos naturais fantásticos, o povo é fantástico. Nós temos muitos potenciais aqui. A gente tem que ter uma melhor gestão. Explorar melhor no sentido de construir. Exploração para construção, né? Não exploração para degradação do país, né? Exatamente. Agora, se você fosse pegar assim na sua salinha de fracassos, um fracasso dolorido assim pra gente aprender, assim, qual que você traria para esse episódio? Então, fracassos que eu consigo dizer aqui são de, eventualmente, por exemplo, no início lá, quando a gente tinha
não tinha nenhuma solução completa, a gente já queria vender a solução. Então a gente costuma dizer que ia vender o PowerPoint e cobrar uma fortuna por aquilo. Poxa. Mas isso parece coisa de consultoria, hein, cara? Exatamente. E aí, assim, vários nãos, né? Pô, por que a gente não tá conseguindo vender? E, então, assim, não sei se chega a ser um fracasso, assim, mas é um aprendizado. Poxa, não, temos que adequar o preço. Não, temos que esperar ter pelo menos um produto. Acaba que a gente também, pela essa relação que a gente teve na época da consultoria, a gente tinha muitos executivos que confiam e confiavam na gente. Então, teve umas pessoas visionárias lá que falaram, não, beleza, mesmo antes de você ter o produto 100%... Eu vou apostar. Eu vou apostar. Então, isso. E, poxa, eu acho que assim, não tem um fracasso grande, mas são vários fracassos diários que te fazem aprender. Poxa, perdi um cliente X por causa disso. Vamos aprender com isso. Pô, dá pra fazer melhor, vamos fazer diferente. E aí você volta pra casa. Não conseguimos vender para tal cliente, era o cliente do sonho. Por quê? Isso, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. Olha, o mercado está se movimentando nessa linha, vamos para lá, né? Ou isso é mais uma moda do que realmente... Então a gente se embasa para entender se aquilo é algo que realmente uma tendência ou se é só uma moda momentânea. Uma nuvem, né? Uma parada. Tal. Agora, diante dessa construção, assim, dessa temporada, a gente tem falado muito de negócios urbanos. Eu me amarro em negócios urbanos, né? O cara que tá agora no Farol, sei lá quantas maratonas ele já correu para vender a bala. O cara da capa da chuva, que mal choveu, ele já tem, né, a sombrinha, a capa de chuva. A tia do dog e tantos negócios urbanos, que em São Paulo acho que é muito latente isso. Sim. Quando a gente vai para BH, eu queria que você me contasse assim, o que você se depara em BH de negócios urbanos, o que é legal, que você acha que você pode aprender com eles e eles aprenderiam muito com esse episódio, assim, pode o que vier na sua cabeça, tá? Aham. Cara, em BH, assim, nessa linha que você tá falando, tem muito... A gente tem uma gastronomia muito... Riquíssima. Muito rica, né? E talvez até pouco explorado. Acho que agora tá explorando um pouco mais. Mas, poxa, a gente tem, assim como outros estados também, produção de cervejas artesanais. Agora a gente recentemente inovou com o vinho, né? O vinho de inverno, da poda invertida, que são vinhos que estão sendo reconhecidos com a qualidade internacional. Que legal. Os queijos. Então, assim, a gente tem muita coisa ali que talvez seja pouco explorado e agora começa, né, a fomentar mais isso. Do tipo, você ter lá as lojas nos centros turísticos, a criação de circuitos turísticos, né, o circuito das águas, das cachoeiras, a Estrada Real. Eventualmente pode ter o Só circuito... lá que você pode comprar o queijo da canastra. Da canastra, Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo que o podcast, a gente fala de empreendedorismo, de arriscar, né, de você ter construir um produto bom e trazer. Eu acho que é isso. Eu acho que às vezes o povo mineiro ele poderia arriscar mais, porque tem produtos de qualidade, tem um atendimento acolhedor. Isso é tudo que uma empresa precisa, né? Ter um produto ou serviço de qualidade que você tenha uma experiência para o cliente. E talvez pelas pessoas não serem tão... são mais aversas ao risco, não tiram a ideia do... O mineiro, ele é meio bairrista, assim? Mineiro só compra de mineiro ou ele compra... Se eu for lá montar uma franquia de alguma coisa, eu consigo rapidamente me infiltrar no meio da mineirada ou terei dificuldades? Tem uma característica que o mineiro, ele é desconfiado. Mas, tanto o pessoal fala que se você quer lançar um produto, você testa ali, porque se for aprovado ali, você pode lançar o produto, vende pro resto do mundo. Então acho que é mais nessa linha. Ele vai falar assim, esse aqui é o melhor produto do mundo. Ele vai, deixa eu ver. Deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar, deixa eu ver. E aí, eventualmente, se é bom, ele vai concordar e vai consumir aquilo. Mas se for ruim, não. Mas ele não cai na primeira... no marketing só, entendeu? Então é mais nessa linha. Mas sim, tem várias coisas de outros estados que funcionam muito bem. Sim. E cara, eu vou te falar, Minas é um berço de grandes startups, de fundadores. Eu tenho já gravado aqui com grandes nomes, né? E sempre alguma coisa nova chegando, né?
Tive o prazer de conhecer o Tomás da Track, Aham. né? Uma ferramenta que antes chamava TrackSale, acho que agora ele atualizou para Track Code, tão Sim. grande que ficou. Gustavo Caetano e tantos Sim. outros que trazem um pouquinho do mineirês para cá. Agora é o seguinte, você tá aqui em São Paulo, você desembarcou aqui em Congonhas. Aham. Se eu falar pra você assim, mano, vamos jantar alguma coisa mineira pra você me apresentar em São Paulo. Tem algo que chega lá ou você nem conseguiu encontrar? Porque todo lugar aqui é o melhor restaurante mineiro em São Paulo. Então eu fico na dúvida. Quando Aham. você como mineiro, onde você se alimenta quando está na cidade mais... Em São Paulo? É, em São Paulo. Não, vou te falar que eu não vou a restaurante mineiro em São Paulo. Não. Eu, O que você procura em São Paulo? Eu procuro o que tem de bom aqui em São Paulo. É. Aí eu vou, sei lá. O lanche de mortadela do Estadão ali já te Exatamente, apresentaram, é isso aí, né? já no mercado. É isso aí. Eu tô te perguntando isso porque quando vem meus amigos mineiros é muito difícil levar os caras pra comer, velho. Porque eu tenho, assim, de 0 a 10 que o mineiro, ele vive na esfera de 9 a 10. Por exemplo, eu tenho um amigo que é filho de mineiro com baiano. Porra, Mistura velho, boa. a casa do cara é maravilhosa. É. Se a mãe dele me chama pra tomar um chá da tarde, eu vou. Porque a chance é absurda de coisa boa. Mas você sabe que morar fora e. Não sei, mas muitos colegas consultores na época, por exemplo, a gente morou nos Estados Unidos, o cara não conseguia ficar sem comer arroz. Ou feijão, arroz e feijão. Ou queria até voltar depois de. E aí eu não sei se eu tenho uma coisa minha, mas eu falei, cara, se eu tô aqui, eu vou querer comer o que tem de melhor aqui. Eu já morei no Iowa, que é tipo, sei lá, o Tocantins aqui do Brasil. E eu ia lá em outros estados. Onde você tá? Onde você tá trabalhando? Tá lá no Iowa. Não, você não tá nos Estados Unidos. Era a piadinha local. Mas assim, o que tem de bom aqui no Iowa? Quero explorar tudo. Uhum. Quero conhecer o que é típico, o que é. Então, assim, eu levo isso comigo. Então, pô, se eu vou pra praia, eu não vou comer carne. Eu quero comer peixe. Se eu vou lá pro... né? Então é isso. Aí aqui em São Paulo, o que é bom aqui? Qual que é a micro cervejaria aqui? Aí eu quero explorar as coisas. E tem umas urbanas agora, hein, cara? locais. A gente tem uma facilidade agora com o Ministério da Agricultura, né? Que é o mapa que regulamenta as cervejarias, que você tem brew pubs aqui dentro da cidade de São Paulo, hein? Eu isso tenho aí, bons... vamos lá. Você vai ficar aqui até quando? Essa semana até amanhã. Então, cara, eu acho que você tem que ir pelo menos ali na Rua dos Pinheiros, você vai encontrar algumas coisas legais. E a gente tem abençoado o Brew Pub da Goose Island no meio do Largo da Batata. É obrigatório você ir lá como... Assim, eu não quero errar, né? Apesar da Goose ser uma cerveja, se não me engano, americana, é que faz tempo que eu não gravo o Beercast. Mas você vai estar muito bem recepcionado ali no Largo da Batata, tomando algo fresco, direto dos tonéis lá. Isso que é bacana. Muito bem, cara. Olha a responsa de indicar alguma coisa para um mineiro, né? Claro que eu vou ter uns caras dizendo, porra, Gustavo, tanta coisa pra você indicar, você indicou. Ah, mas é o que veio na minha cabeça e o que eu iria lá com muita vontade, apesar de nem consumir mais bebida alcoólica. Mas se você for pra Minas, eu te dou umas dicas legais Então já me fala, qual restaurante eu tenho que chegar em BH e ir? Não, bem tradicional é o Chapuri. Chapuri. Lá você vai comer comida mineira raiz. Raiz mesmo. Mas lá tem, dependendo do local, tem o pão de queijo com linguiça, tem várias variedades de linguiça, mais apimentada, mais com recheio. Cara, e se eu morasse em Minas, de verdade, acho que eu tinha uns 230, 240 quilos. Eu ia ter que me locomover de carrinho, de alguma coisa assim, porque, cara, não tem uma culinária que eu não pire. E lógico, as cachaças também, né? Eu tenho muito amigo meu que vem de Minas e o cara vem com a mochila recheada de cachaça. Cachaça enterrada, cachaça amarela, cachaça... Fala, meu Deus do céu, como é que acharam tantas versões de cachaça? Veio de Minas. Sim. Povo criativo. Muito bom, cara. E pra fechar aqui esse episódio, eu queria saber o que você achou de gravar essa maluquice, né? E qual é o próximo convidado ou convidada que eu tenho que trazer aqui na próxima temporada por indicação sua? Não, foi ótimo. Igual você falou, acaba que no final a gente esquece aqui e vira um bate-papo bem agradável. Muito, muito bacana. Agradeço mesmo o papo. Assim, a gente entrou na nossa conversa um pouco em desenvolvimento, né? No futuro da educação, questão de pílulas e tal. Tem uma startup que a gente está se relacionando, fazendo algumas parcerias, que eu acho que talvez encaixe aqui para você. Eu conheço a fundadora, que é a Iona. A empresa chama Education Journey. Ela estudou em Stanford, mora lá, o resto da equipe aqui em São Paulo. Ela fundou
Brasil at Silicon Valley. Então, assim, tem uma bagagem muito Que legal. interessante. E nessa linha que conecta com a gente, né? Porque a gente tem toda a parte da gestão da performance, né? Os objetivos, as competências. A gente entende os gaps e depois, né? Que é aquilo que a gente falou, tem que capacitar, tem que buscar. E ela tem uma plataforma que meio que conecta com isso, que é tentar fazer uma curadoria de acordo com o que as pessoas precisam de desenvolver, uma curadoria da internet. Então, talvez complementa um pouco do nosso bate-papo aqui. Animal. Iona, vou atrás de você, claro que eu vou tirar esse trechinho, né? E vou apelar até você falar sim pra mim. Tenho certeza que vai ser um prazer contar a sua história e você vai topar. Vai topar, você me ajuda lá com Pode deixar. os seus contatos. Por último, eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera, quais as redes, como que encontra a Mereu, como que encontra o Ivan e como que a galera pode te acompanhar aí na trilha de construção empreendedora. Legal. Pessoal, então é bem simples. Nosso site www.mereu.com, também no LinkedIn, Instagram. Podem me contactar também, Ivan Cruz Júnior. Então, digitando, vocês vão me achar. Também tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E a gente está querendo... Tudo que a gente desenvolve no nosso produto é co-criando com os clientes, com as empresas. Então, mesmo que você já tenha uma solução ou não tenha um processo, acho que uma troca de conhecimento é sempre válida. A gente quer co-criar todas as nossas soluções, algoritmos com o mercado. Então, vamos nos conectar para a gente poder, para eu entender um pouco dos seus desafios, das suas dores. E quem sabe a gente tem alguma coisa que vai atenuar ou resolver a dor que vocês têm. Perfeito. Para você aí de Sete Lagoas que tá vendo esse episódio, provavelmente você veio aqui porque esse link chegou em algum grupo da família ou de WhatsApp seu. Então, aproveita aí para seguir o canal, dá uma fortalecida no YouTube. Eu tenho chegado lá agora nessa 4ª temporada com tudo. Estamos no Spotify, em todas as plataformas de áudio. Mas principalmente que você tenha tirado alguns aprendizados aqui e aplique nos seus negócios urbanos ou nos seus negócios dentro do que você escolheu para empreender. Acho que aqui ficou grandes lições de como construir algo sólido depois de uma carreira sólida, com bons sócios dentro da complementariedade, ficou muito evidente aqui. Não é difícil vender para o RH, como já escutei algumas vezes. Você entendendo e construindo, co-criando junto com ele, de fato você consegue fazer um produto muito bacana. E também, né, não deixar de mencionar aqui que está entre as 10 HR Techs mais sexys aqui do Brasil, né, avaliado pela 100 Open Startups, né? Então, de fato, você conheceu aqui, se você está construindo algo, o último recado aqui do Ivan é para co-criar com ele e seguir junto. Eu vejo você no próximo episódio com mais um maluco, mais uma maluca aqui, contando a sua história, o seu negócio e, de fato, ganhando dinheiro, gerando abundância, contratando gente e mudando um pouquinho do cenário desse Brasil. Te vejo no próximo episódio. Pode dar tchau pra galera aqui, Ivan. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau! Uma produção, voz e conteúdo.